do meu lado esquerdo eu tenho um estojo limpo, tá? Todos os dois estojos foram atirados no mesmo fuzil. O desse daqui, do lado esquerdo, é um estojo que ele somente foi retirado da espoleta, foi limpo e não está calibrado. Esse estojo aqui, ele pode perceber que ele ainda está sujo, eu só passei um paninho para retirar a fuligem que normalmente fica sujeira na boca do estojo. Só retirei a espoleta, ou seja, é um estojo sujo, não foi lavado, só retirado a espoleta e não foi calibrado, ok? Esse aqui também não foi calibrado, porém esse estojo ele já foi recosido. Esse daqui ele está com marca de recozimento, só que ele é marca de recozimento da recarga anterior. Então não foi feito recozimento nele agora, só tem o estresse do tiro que foi feito dessa última vez. O que eu quero demonstrar para vocês? Um simples intervalo de recozimento entre uma recarga e a outra vai te dar uma diferença, por exemplo, do neck tension, que é o quanto que o pescoço vai apertar para segurar o projétil. Então você vai perceber, eu estou com um paquímetro ali que nós vamos medir agora esses dois diâmetros de pescoço. Vocês vão ver que eles estão exatamente iguais pelo padrão que eu tenho do meu fuzil. Esse estojo é o estojo que ele já estava limpo, tá? Tá batendo 341, 341,5, ok? Vamos para o outro estojo agora. Mesma consideração, o estojo sujo, o estojo limpo, eu já coloquei ele ali na bancada, medi de novo aqui, porque fugiu a posição. Mesma coisa, 341, 341,5, tá? Ou seja, as medidas do pescoço estão condizentes com o fireform que eu fiz no meu fuzil, tá? Então ele está mantendo o diâmetro do pescoço. Esses outros, coloquei os dois estojos aqui. Esses outros dois estojos, eu já fiz um comparativo só para vocês terem uma ideia. Eu já passei pelo die. Esse meu die ele é um die de bucha, então ele só faz a conformação do pescoço, tá? Então esse estojo aqui e esse estojo aqui estão em condições exatamente iguais àqueles dois que estão ali. Então esse estojo da esquerda é um estojo que só foi lavado e aqui eu já calibrei o pescoço dele. E esse daqui é um estojo da direita, é um estojo sujo, que ele só foi recalibrado a parte externa sem fazer o recozimento agora. Foi feito o recozimento no tiro anterior. E esses dois estojos, deixe-me pegar primeiro aqui a posição. Ele está pegando 336, tá? É o estojo que foi recalibrado e ele só foi limpo e recalibrado. Limpo. Esse aqui é o estojo que ele já foi recosido também, tá? Esse aqui não foi recosido, ele só foi posto no mesmo die, igualzinho, com a mesma calibração. Porém vocês vão perceber uma diferença mínima, mas que dá uma diferença de um estojo para o outro. Espera aí que ele está pegando até um pouquinho de sujeira aqui no pescoço. Ele dá uma diferença de um estojo para o outro, que ele está dando 336,5, dependendo da posição ele dá 337. Então, o que eu quero mostrar para vocês? 336,5, 337 é o que ele está dando mais ou menos. Lembrando, esse estojo, ele na etapa anterior, na recarga anterior, ele foi feito o recozimento, por isso que ele está marcado, tá? Só que ele não foi feito o recozimento agora, para eu passar no die. Então esse daqui ele já foi feito o recozimento agora, para passar ele no die. Ou seja, em um único intervalo, esse intervalo de recarga, esse daqui passando pelo recozimento, e este aqui não passando pelo recozimento, ele já deu uma diferença desse daqui para esse daqui. Ou seja, a hora que colocar o projétil nesse daqui da direita, o projétil vai estar um pouquinho mais folgado do que o que está na esquerda. Se os seus agrupamentos estão melhores com esse padrão daqui, que é o da esquerda, se algum dia você... eu vou tentar e vou para a prova, e aí você vai fazer esse padrão de recarga aqui, você terá uma diferença de comportamento do teu estojo. Eu voltei os estojos na bancada
E agora eu quero tentar mostrar para vocês. Então o que eu tenho aqui? Os dois estojos que eu mostrei, que já estavam calibrados e eu mostrei a diferença, são esses dois aqui. Então na prática agora eu vou mostrar esses dois, que são os estojos que a gente já tinha verificado. 341, certo? Continua aqui, ó, 341, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer para eu calibrar esse estojo, lubrificação. Aqui eu tenho óleo, só externamente no pescoço. Coloquei na prensa e ele vai fazer a conformação só do pescoço, ok? Retirei daqui, vou pegar papel toalha só para retirar o excesso do lubrificante, tá? E vou medir. Vou pegar meu paquímetro e vamos medir. Deixa eu alinhar aqui de novo, onde eu tenho que chegar na porção, e 336. Vou fazer agora, ó, esse é o estojo que estava limpo e recozido. Bora fazer então com um outro estojo, que é o estojo que estava sujo, porém não recozido. Mesma coisa. Eu já tinha dado uma limpezinha em volta, só para tirar o excesso de fuligem que fica aqui em volta do estojo. Lubrificação não pode faltar. Coloquei o estojo. De novo, mesmo movimento, mesmo esforço, até fazer a conformação inteira do pescoço. Tirei o excesso de lubrificação. Para pegar o paquímetro, na linha onde eu estava medindo, 336,5. Vocês podem perceber que ele manteve exatamente o comparativo que eu fiz dos outros dois estojos, ele manteve. Ou seja, esse daqui, que foi recozido, recém-recozido, 336, esse daqui 336,5. Ou seja, vai ficar mais folgado do que esse daqui. Com a folga, você tem o que? Uma diferença de pressão do estojo durante o disparo, né? Não pressão do estojo, pressão interna do estojo durante o disparo, tá? Consequentemente, a velocidade do tiro vai ser afetada, e como a velocidade do tiro vai ser afetada, isso transcreve para o cano harmônicas diferentes do que foram com esse tiro aqui. E para quem entende um pouquinho do que eu estou falando de harmônicas no cano, o agrupamento dessa munição será diferente do agrupamento dessa munição. Então, para quem busca a melhoria do seu tiro de precisão, você tem que manter um tiro padronizado. Quer padronizar nesse aqui? Pode padronizar nesse aqui, mas é mais difícil, não tem como você garantir que após um único disparo, todos os seus estojos tenham o mesmo comportamento sem você fazer o recozimento. Então, por isso que eu sempre recomendo, a cada vez que você vai fazer a sua recarga, faça o procedimento inteiro. Primeiro desespoleta, depois de desespoletar, lava, desespoletar sem fazer a calibração, usando um desespoletador universal. O desespoletador só vai realmente retirar a espoleta e não vai fazer a calibração, você não vai estressar o latão. Somente após fazer a limpeza que você vai fazer o recozimento, e somente após o recozimento que você faz o procedimento de uso do DAI para você fazer as medidas, as novas medidas do seu estojo. Beleza? Valeu, galera, um abraço.